Nossa questão número 5. Observe como Daniela calculou o valor aproximado do seno de 50 graus. Inicialmente, utilizando a régua e um transferidor, construiu um triângulo retângulo com um dos seus ângulos medindo 50 graus. Depois, com a régua, obteve as medidas aproximadas dos lados do triângulo e calculou o ângulo de 50 graus, tá? Ela aqui calculou o seno de 50. Ela, na primeira pergunta, pede para que a gente ajude a calcular um valor aproximado ao cosseno e a tangente de 50. Eu deixei um lembretezinho aqui do meu lado aqui, ó. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Logo, o cosseno será, essa medida aqui, ó, é de 4,2 centímetros. Eu já tinha medido aqui com a minha régua, tá? 4,2. Então, se ele quer o valor do cosseno, é o cateto adjacente, tá aqui, pela hipotenusa. Então, teremos 4,2 dividido pela hipotenusa, 6,5. Quando você calcular aí, você vai achar esse valor, 0,646. É um valor aproximado. Ela também pediu a tangente. A tangente será o cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo de 50 graus, olha ele aqui, ó, 5, sobre o cateto adjacente, 4,2. Quando você calcular, você vai achar, ó, 1,190. De uma maneira semelhante, calcule o seno, o cosseno e a tangente de 21, 36, 55 e 70 graus. Bem, olha só, eu vou estar trabalhando com a calculadora. Eu não vou colocar, já que eu já sei como se calcula o seno, cosseno e a tangente em relação ao triângulo retângulo. Aqui, se você tiver com a sua calculadora, você também vai encontrar. Quem tiver com o celular, deixa eu botar aqui, ó. Esse aqui eu peguei da minha mãe emprestado, ó. Aciona a calculadora. Aqui, ó. Tá vendo aqui esse símbolozinho? Raiz quadrada, sinalzinho de pi, ó. Clica. Ele passa para a calculadora científica. Se você observar, você tem aqui, ó, seno, cosseno e tangente. Então, eu gostaria de calcular, ó, o seno de 21. Seno de 21 igual 0,358. É o que eu vou botar aqui, ó, 0,358. Deu para ver? Eu preciso do cosseno. Cosseno de 21. 0,933, ó. 0,933. E eu preciso da tangente de 21. 0,383, ó. 0,383. Agora, professora, eu tô sem o celular, tá? Não estou podendo ver no celular agora. No nosso livro, na página 52, você tem aqui, ó, uma tabelinha. Deixa eu ver se eu tiro o zoom aqui um pouquinho. Não sai não, gente, ó. Nessa tabela, você vai ter seno, cosseno e tangente do ângulo 1 até o ângulo 89. Tá? Ele me pediu, ó, o seno de 21, ó, 0,358. Cosseno, 0,934. E a tangente, tá aqui, ó, 0,384, tá? Então, no livro, na página 52, nós temos essa tabela que a gente pode usar. Vem uma perguntinha, na hora das avaliações de um exercício, eu tenho que decorar essa tabela toda? Não. Quando o exercício dá um ângulo diferente dos ângulos notáveis, que é de 30, 45 e 60 graus, ele fornece essas informações no problema. Se você for trabalhar com seno ou cosseno ou tangente, ele vai te dar esse valor em decimal, tá? A não ser que a avaliação deixe usar a calculadora. E mesmo assim, tem que ser calculadora científica, porque a calculadora comum, ela não traz esse valor. Eu tenho a minha aqui, ó. Tá vendo? Ela traz os cálculos básicos, raiz, porcentagem,
memória, mas ela não traz o valor de seno, cosseno e tangente. Então, essa calculadora aqui não iria servir, tá? Eu tenho uma outra pequenininha. Aquela tá longe agora. Aí, aquela dali serve, tá? Então, com o auxílio da minha tabelinha, eu vou estar fazendo aqui, ó, seno de 36. Eu vou olhar aqui na tabelinha, ó, peraí que o livrinho vai entrar, ó. Seno de 36, olha aqui, ó, 0,588, aqui. Cosseno, 0,809. Tangente, 0,727, tá? Então, vamos lá, eu vou completar aqui, ó, 36, eu preciso do seno, 0,588, ó. Cosseno, 0,809. E a tangente, 0,727. 55 graus, quem seria o meu seno? Na tabelinha, ele me diz que é 0,819. O cosseno, 0,574. E a tangente de 55, 1,428. É, 1,428. E eu tenho o ângulo de 70 graus. Cosseno, não, primeiro seno, 0,940. Cosseno, 0,342. E a nossa tangente, 2,747. Tá aqui a nossa letrinha B, questão número 5. Em cada ficha estão indicadas as medidas dos lados de um triângulo. Então, tem a primeira ficha, segunda e a terceira. Corresponde à letra A, B e C. Então, na letra A, calcule seno de C e cosseno de C. Eu fiz aqui uma figura, um triângulo retângulo, botei pontos A, B e C, coloquei as medidas, ó, o maior lado é a hipotenusa, depois eu tenho os catetos, 5,25 e 5. E vou calcular seno, cateto oposto pela hipotenusa, do ângulo C, tá aqui. Quem é o cateto oposto? 5,25. Quem é a nossa hipotenusa? 7,25. Então, vamos lá. 5,25 dividido por 7,25, eu tenho 0,724 como resposta. Então, tá aqui, ó. 0,724. Tá aqui. Já o cosseno, cateto adjacente do ângulo C, 5, sobre a hipotenusa, 7,25. 5 dividido por 7,25, eu tenho 0,689, eu vou botar 0,690. Tá aqui, ó. Letra A. Vamos lá, letra B. Ele pede o cosseno de F e a tangente de F. Desenhei minha figura. Pontos D, E, F. Minha hipotenusa, o maior lado, 8,5. Depois os catetos, 4 e 7,5. Então, vamos lá. Em relação ao ângulo F, quem será o meu cosseno? Cateto adjacente, 7,5, sobre a hipotenusa, 8,5. Então, vamos lá. 7,5 dividido por 8,5. Eu tenho 0,882. Tá aqui. Agora, a tangente, cateto adjacente, perdão, cateto oposto contra cateto adjacente. Então, vamos lá. 4 por 7,5. 4 dividido por 7,5, eu tenho 0,533. Olha ele aqui, ó. Tá a nossa letrinha B respondida. Vamos lá, nossa letrinha C. Ele pede o seno do ângulo G e a tangente do ângulo I. Turminha, você tá reparando que eu tô sempre fazendo a figura. Ajuda a visualizar nesse início, tá? Que a gente tá pegando o jeitinho da localização, da observação de quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto em relação ao ângulo que ele tá te pedindo.
Então, o exercício não pediu para fazer figura, não me forneceu, mas não impede que você a faça, tá? Aqui, ó, eu botei, ó, ângulo GHI. Maior lado, ó, observei lá, hipotenusa. Os outros dois são os catetos. Com a medida que ele deu, ó, GH, 7. Então, eu botei 7 aqui. HI, 2,4. Então, 2,4. Eu não saio botando aleatoriamente. Eu estou seguindo a informação que ele me deu nessa ficha, tá? A primeira pergunta, seno do ângulo G. O ângulo G tá aqui. Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Quem é oposto ao ângulo G? Ótimo, 2,4. Quem é a hipotenusa? 7,4. 2,4 dividido por 7,4, tenho 0,324. Tá aqui minha primeira resposta. É importante observar o que ele está te pedindo. A outra pede a tangente do ângulo I. O ângulo I tá aqui, ó. Tangente, cateto oposto, não é isso? 7 sobre o cateto adjacente, 2,4. 7 dividido por 2,4, eu tenho 2,917. Tá aqui respondida nossa letrinha C. Da página 51, para fazer em casa. Vou dar dando uma ajudinha aqui, tá? De acordo com o triângulo ABC, responda as questões. Bem, primeira coisa que eu já saio fazendo aqui no meu triângulo é encontrar quem é meu ângulo reto. Em frente a ele, eu sei que eu tenho a minha hipotenusa. Logo, esse aqui é um cateto em relação ao ângulo de 30 graus, ó, oposto. E cateto adjacente. Então, vamos lá. Qual a medida aproximada do lado BC? BC, eu preciso saber esta medida. Ele não vai estar trabalhando com ângulo, então posso trabalhar com o teorema de Pitágoras. Aonde ele me pede, o que ele vai pedir o teorema? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, não é isso? Quem é a nossa hipotenusa? 24 ao quadrado, cateto 12 ao quadrado, mais x ao quadrado. 24 vezes 24, 576. É igual a 144 mais x ao quadrado. Vou responder aqui do lado. Eu já vou arrumar, tá? Deixa eu botar o sinalzinho certo. Menos x ao quadrado é igual a 144 menos 576. Menos x ao quadrado é igual a menos 432. X ao quadrado é igual a 432. Fiz a regra de sinal. X é igual a 20,78. 20,78. Aqui é arredondando para 5, tá? Então, tá aqui, ó. Centímetro. Tudo bem? Ele me fez uma pergunta na letra B. Qual é a medida do ângulo A? Nosso ângulo A tá aqui, ó. Qual seria a medida desse ângulo A? Será que eu tenho que fazer muita conta? Bem, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo chega a 180 graus. Nós temos um ângulo de 90 e um ângulo de 30. 90 mais 30, 120. Para 180, ficam faltando 60 graus. Logo, nosso ângulo A é igual a 60 graus. Os ângulos A e B são complementares ou suplementares? O ângulo A é 60 e o ângulo B é 30. Logo, 60 mais 30, tá dando para ver daí? É igual a 90 graus. Eles são complementares.
O que são ângulos complementares mesmo, hein? É onde a soma desses dois ângulos chega a 90 graus. E a letrinha D? Calcule o seno do ângulo B e o cosseno do ângulo A. O que você pode observar em relação aos resultados obtidos? Bem, na minha figura, deixa eu tentar descer aqui um pouquinho para a gente acompanhar. Ele pediu seno de B. B tá aqui. Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Então, eu tenho 12 dividido por 24, né? Então, deixa eu botar aqui, ó. Seno de B. Cateto oposto, 12 por 24. 12 dividido por 24 vai dar 0,5. Agora, ele pediu o cosseno do ângulo A. Cosseno do ângulo A. O ângulo A, o cosseno dele é o cateto adjacente, né? Pela hipotenusa, né? Deixa eu voltar aqui na figura. Ângulo A tá aqui. Ele pede o cosseno. Quem é o cateto adjacente? 12. E quem é a hipotenusa? 24. Então, vamos lá. 12 para 24. Fizemos a conta ainda agora, 0,5. O que eu posso observar em relação a esses resultados? Eles são iguais. Ok? 56 para fazer agora. De acordo com a tabela trigonométrica, escreva os valores. Essa tabela foi aquela que eu mencionei com vocês, ela está na página 52. Ali eu estou pesquisando o seno de 15 graus. Eu achei 0,259. Você também vai encontrar aí na sua, ó. Seno de 85, 0,996. Cosseno de 37, 0,799. Professora, eu tô sem o livro, tô com meu celular, posso fazer por ele? Pode, vai dar o mesmo resultado. Cosseno de 70 graus, 0,342. A tangente de 26, 0,488. E a tangente de 48, 1,111. Calcule, deixa eu parar aqui, o valor de x em cada um dos triângulos. Triângulo A. Eu já localizei minha hipotenusa, meu cateto oposto. Deixei aqui um lembrete. E nesse trabalho eu vou estar trabalhando sem calculadora. E também sem a minha tabela, tá? Então, vamos lá. Eu preciso saber, já que eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, eu estou trabalhando com seno de 60 graus. Na nossa tabelinha, o seno de 60 corresponde a raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho raiz de 3 sobre 2 é igual ao cateto oposto, 2 raiz de 3 sobre a hipotenusa, x. Vou multiplicar em forma de x. Raiz de 3x é igual a 2 vezes 2, 4 raiz de 3. X é igual a 4 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Cuidado, é tentador você fazer isso, ó. Só que não pode, a gente vai racionalizar, tá? Multiplicando, ó, pela raiz de 3. Então, eu tenho aqui 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9, sobre 3 vezes 3, 9, né? Raiz quadrada de 9. Então, eu tenho 4 vezes, a raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 3. 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. Dividido por 3, então, a medida de x é igual a 4 centímetros. Meu ângulo reto, então, aqui eu sei que eu tenho minha hipotenusa. Em relação ao ângulo, eu tenho cateto oposto e nada de cateto adjacente. Se eu tenho cateto oposto e a hipotenusa, eu estou trabalhando com seno. Seno de 60, ó. O seno de 60 graus é minha raiz de 3 sobre 2, tá aqui, ó.
Eu vou botar uma tabelinha, tá? Para vocês aí também. Eu não sei se no livro tem. Eu acho que ele só mandou aquela tabela com todos os números decimais. Mas eu vou colocar para vocês, tá bom? A tabelinha. Eu vou botar como imagem anexa aqui na plataforma, tá? Então, ó, trabalhando aqui, raiz de 3 sobre 2 é igual. Quem é o cateto oposto? X. Quem é a hipotenusa? 2 raiz de 3. Então, vamos lá. 2x é igual a raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. 2x é igual 1 vezes 2, 2, raiz quadrada de 9. X é igual a 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6, dividido por 2. Logo, o valor que eu procuro, 3 centímetros. Triângulo, hipotenusa. Em relação ao ângulo cateto oposto, não tem informação, mas tem no cateto adjacente. Bem, se eu tenho cateto adjacente à hipotenusa, eu estou trabalhando com cosseno de 30 graus. Na nossa tabela, o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho raiz de 3 sobre 2 é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa, multiplicando em forma de x. Vou fazer aqui do ladinho. Raiz de 3x é igual a 2 vezes 3, 6 raiz de 3. X é igual a 6 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Cuidado, meus amores, eu sei que é tentador, mas vamos ter que fazer o cálculo na íntegra, tá? Mesmo porque você não pode sair cortando. Então, eu tenho 6 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9, sobre raiz quadrada de 9. 6 vezes 3 dividido por 3. 6 vezes 3, 18, dividido por 3, eu tenho o valor de x igual a 6 centímetros. Tá? Para agora, letra D, letra E e letra F, para vocês responderem e postarem para mim, tá? Em cada item, determine a medida aproximada de A. O seno do ângulo A é igual a 0,3577. Olha, turminha, eu fui lá na minha tabelinha e achei que é de 21 graus. Aí, ele me pede o seno de 0,8094. Eu olhei na minha tabelinha, 54 graus. O cosseno do ângulo A, 0,7659, 40 graus. Eu tô olhando mesmo na tabela, tá? Cosseno de A, 68 graus, referente a 0,3749.